meu nome é Bia, mas Bia com um E, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras recentes, as minhas últimas leituras desses últimos meses. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu fiquei um pouco off, não tava postando nada no canal, porque minha mãe tava doente com coronavírus e a gente teve que viajar pra outra cidade pra ela fazer o tratamento e pra gente acompanhar ela, então eu não tava postando nada aqui. E acabou que os vídeos mensais de leituras, os wrap-ups, do que eu leio em cada mês ficaram super atrasados. Então hoje eu decidi sentar um pouco e falar das minhas leituras de março, abril e maio. O último vídeo que eu fiz, na verdade eu só fiz dois, né, porque eu comecei o canal esse ano, mas eu só fiz vídeos de janeiro e fevereiro. E agora então eu vou falar um pouco das minhas leituras desses últimos meses. Foram só 18 livros no total. Eu não li tanto por conta de tudo que tava acontecendo, meio que não tava com muito ânimo pra ler, tanto que em maio eu só li 4 livros. Mas mesmo assim, eu vou tentar ser bem rápida falando de cada livro, porque vocês sabem que eu me empolgo um pouco, que às vezes eu posso tagarelar um pouco demais. Então pra isso não acontecer e o vídeo não ficar gigantesco, então vamos logo começar. Começando por março, eu li 7 livros nesse mês e terminei a saga The Raven Cycle, que é a saga dos Garotos Corvos. Eu tinha lido o primeiro livro em fevereiro, vou deixar linkado aqui o vídeo de leitura de fevereiro pra vocês. Então eu li Ladrões de Sonhos, Lírio Azul, Azul Lírio e O Rei Corvo. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre essa saga, pede aqui nos comentários que eu com certeza faço. Os meus sentimentos com relação a essa saga são um pouco difíceis de explicar, porque eu não gostei muito da escrita da Meg Stiefvater. Eu achei muito pretensiosa, eu achei enjoada e tenho um certo problema com alguns plots dela, e com vilões e a forma como ela conduz um pouco a história não é a minha forma favorita. Então eu confesso que se não fossem os personagens, porque esse é o ponto mais positivo, são os personagens das histórias, eu fiquei completamente apaixonada. É um squad de amigos ali e você se sente parte daquilo e é lindo a amizade deles, você quer fazer parte daquilo. E pra mim esse é o ponto alto da história, é o que me fez continuar lendo a história até o final. E enfim, mas se vocês quiserem um vídeo onde eu posso falar um pouco mais, resenhar um pouco mais essa saga, é só pedir aqui embaixo. Pra o Ladrões de Sonhos eu fiquei um pouco em dúvida se eu dava 2,5 estrelas ou 3 estrelas. Acabei dando 3. Quem carrega esse livro nas costas é o Ronan Lynch, ou Ronan, enfim. Se não fosse por ele, eu com certeza não teria gostado desse livro, porque pra mim esse livro, assim, tipo, o Ronan é a única parte boa do livro todo, tá? E aí quando aparecem outros personagens eu ficava tipo, parece que o plot não anda tanto, sabe? Parece que ela não tinha história suficiente pra fazer os 4 livros. E principalmente o final do livro, gente, que foi aquele bilhete da Maura, pelo amor de Deus, que coisa... Ai, sério. E Lírio Azul, Azul Lírio, mesma coisa, pra mim... Tipo, não acontece muito nada naquela história, sabe? Além dos desenvolvimentos dos próprios personagens. Enfim, como eu disse, os meus sentimentos por esses livros são estranhos, mas ao mesmo tempo eu amo muito, porque eu amei os personagens, eu me importo muito com os personagens e... Enfim, tenho um carinho guardado no meu coração. Então, o Lírio Azul, Azul Lírio, eu também dei 3 estrelas. Já pra Rei Corvo, que é o último livro da saga, eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante da leitura. E assim, foi uma boa conclusão. Me decepcionei um pouco com o vilão e o desfecho geral, mas eu acho que, assim, o final dos personagens e o desenvolvimento deles foi bem feito e eu gostei bastante. A próxima leitura foi Tato para Dois e foi uma leitura que me surpreendeu bastante, porque eu vi as pessoas falando desse livro pra mim, eu com certeza não ia gostar. Assim, no começo do livro as coisas demoram um pouco pra acontecer, é um pouco arrastado, mas vale a pena, eu acho que isso é essencial até, porque constrói muito bem os personagens e esse livro trata muito sobre relacionamentos abusivos, de forma muito boa e super inteligente e aborda muito bem esse assunto. E eu achei genial a forma como no começo do livro a gente não sabe o que tá se tratando, porque pela visão da personagem ela não sabe que ela tava num relacionamento abusivo e quando ela começa a descobrir, a gente começa a descobrir junto também, tipo, a gente não tinha nem ideia, porque pra mim, no começo do livro, quando eu comecei a ler, o relacionamento antigo dela era praticamente perfeito. E a forma como a história vai fluindo e é muito bom. E assim, ganha uma estrela extra só pela cena no banheiro, que é perfeita. A cena no banheiro é muito boa, eu gargalhei lendo essa cena. No mais, é um livro muito divertido, é um romance bem gostosinho de ler, mas que trata sobre um assunto muito difícil e apesar de ser um pouco clichê, é um clichê bem feito. Então eu gostei bastante da leitura e me surpreendi porque eu não achei que eu fosse gostar. E aí, no finalzinho de março, por conta da quarentena, vários e-books foram disponibilizados de graça
pela Amazon e tal, e eu baixei vários no Kindle e li alguns, tipo alguns contos, algumas coisas assim que estavam de graça e eu baixei pra ler. Entre eles, não inclui manual de instruções, Todos Nós Vemos Estrelas e Em Queda Livre. Não gostei muito de nenhum desses livros, infelizmente. Pra não incluir manual de instruções, eu dei 2 estrelas. É um romance LGBT e o personagem principal tá num aspecto autista. E assim, não é ruim, mas é tipo curto e o desenvolvimento não me agradou muito e, enfim, eu queria que mais coisas fossem abordadas ali, principalmente por ter um personagem autista, eu queria que mais coisas fossem discutidas na trama e meio que não aconteceu. Então, sei lá, me decepcionei um pouco. E Todos Nós Vemos Estrelas, mesma coisa, esse também é um conto. E a história principal dele é de uma menina que ama ler e é muito fã dessa saga. E um dia ela faz um pedido e o personagem principal dessa saga aparece no mundo dela e é isso. E meu Deus, eu não gostei nada desse livro. A personagem principal é muito chata. Meu Deus, a garota é muito chata. Eu sei que eles querem passar aquilo de adolescência e insegurança, etc. Mas ela só é chata. É só isso. Ela é muito enjoada e chata. E, velho, o personagem principal da saga favorita dela aparece na frente dela e ela age. Se o Harry aparecesse aqui na minha frente, eu não ia largar, eu ia fazer tudo pra ele, eu ia tentar, sabe, ser a melhor amiga dele e fazer ele passar os melhores momentos da vida dele comigo, e ela simplesmente trata mal o personagem principal porque ele é diferente ou ele não entende o que tá acontecendo. Tipo, lógico que não, ele é o personagem de uma fantasia, como que ele vai entender o que tá acontecendo no nosso mundo real, sabe? Enfim, é uma história meio chatinha e não gostei muito. Em Queda Livre eu só achei confuso. Tipo, não entendi o que tava acontecendo. A escrita é bonita, mas ao mesmo tempo, tipo, é bem curto, é um conto bem curtinho e eu só fiquei, tipo, terminei de ler e fiquei com uma cara assim, tipo, o que tá acontecendo nesse livro, o que eu acabei de ler. Eu dei 1,5 pra ele. Já em abril eu li mais 7 livros, entre eles Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Eu fiz um vlog inteiro de leitura, mais resenha pra quem quiser assistir, então eu vou deixar linkado aqui nos cards. Eu amei essa trilogia, demorei muito tempo pra ler, eu sei. Me arrependo, eu devia ter lido mais cedo esses livros, mas enfim, foi uma leitura incrível, eu gostei muito, super favoritado. Jogos Vorazes, dei 5 estrelas, Em Chamas e A Esperança, 4 cada um. E se você quiser acompanhar essa minha leitura e quiser saber mais do que eu achei de cada livro e me ver surtando pelo Pita, é só ir assistir esse vídeo. O próximo livro que eu li foi uma graphic novel, Pumpkinheads, da Rainbow Rowell. Eu amo a Rainbow, ela é escritora de um dos meus livros favoritos. 3 dos meus livros favoritos, então Fangirl, Carry On e Wayward Son. E ela escreveu essa graphic novel e eu tava bem animadinha pra ler, porque eu fico animada pra tudo que a Rainbow escreve. E é uma graphic novel bem divertida, bem curtinha. Eu não sei quem fez as ilustrações, os desenhos, né, da graphic novel, mas eu também adorei. Enfim, foi uma experiência legal, mas nada demais. E a história entre esses 2 amigos, que tem a última noite deles antes de ir pra faculdade, nessa feira outonal que eles trabalhavam em todos os Halloweens. E é divertido, é fofo, dei 3 estrelas. Pumpkinheads é legal, porém nada muito memorável. Diferente do próximo livro, que é incrível, me marcou muito, que foi A Canção de Aquiles. Sério, se você me segue em qualquer outra rede social, principalmente no Twitter, você já tá de saco cheio de me ver falando desse livro. Desde que eu li, eu não consegui parar de falar sobre ele. Virou um dos meus livros favoritos da vida. Eu tô completamente apaixonada. Eu só consigo pensar em Canção de Aquiles, é aquele livro que assim que eu terminei de ler, me deu vontade de reler. E eu só tenho pensado em reler desde então. Ai, gente, que livro perfeito. A Canção de Aquiles é inspirada na Ilíada de Homero. E vai contar pela visão do Patroclo, desde a infância dele até a Guerra de Troia. E, gente, que livro incrível. Meu Deus do céu, eu não esperava gostar tanto desse livro. Eu esperava gostar, mas eu não esperava amar tanto. E eu amei, meu Deus, é o melhor livro que eu li até agora, eu acho. Nossa senhora, gente, esse livro é tudo. Eu recomendo muito a leitura, dei 5 estrelas, super favoritado. Se tornou um dos meus livros favoritos e eu amei muito esse livro. O próximo é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Eu li esse livro, tipo, é um livro de poemas. Eu tinha baixado esse livro de graça nisso que tava disponibilizando livros, assim, na quarentena. E aí eu peguei ele pra ler num dia, tipo, meio que pra dar aquela engordada, sabe? Na meta de leitura. E eu me surpreendi muito, sério. Eu achava que ia ser só um livro sobre empoderamento feminino e feminismo. E é, em parte, mas é muito mais do que isso, sério. Traz temas super importantes.
Gente, pelo amor de Deus, não que feminismo não seja importante. É super importante, obviamente. É só que eu me surpreendi com os outros temas que foram abordados no livro também, tá? Entre eles, luto, e por conta de tratar um pouco sobre luto, tá, eu me emocionei muito. E é uma leitura super legal e importante, eu com certeza recomendo. Dei 4 estrelas. E aí, no final de abril, eu comecei a ler a trilogia All for the Game, li o primeiro livro, The Foxhole Court. E eu confesso que o primeiro livro me decepcionou muito. Eu dei 2,5 estrelas pro primeiro livro, que é assim, parecia um rascunho de um livro, sabe? Parecia que a história tinha muito potencial, mas que não estava começando a se desenvolver da forma certa. E isso meio que perdura pro resto dos livros. Sério, a escrita da Nora não é a melhor, mas a ideia dela é genial. E eu tenho um carinho gigantesco por esses personagens. Então, apesar de eu ter dado 2,5 estrelas pro primeiro livro, a avaliação que eu dei para os outros 2 livros é bem mais alta. E não é o livro mais bem escrito, ela trata sobre assuntos bem difíceis de uma forma que eu acho que ela devia tomar mais cuidado na hora de enfim, tratar sobre isso. Mas eu amei esse livro. Foi por isso que eu continuei lendo em maio, e aí eu dei pra Raven King, que é o segundo livro da trilogia, 4 estrelas, e pra The Kingsman eu dei 4,5 estrelas. E se eu for sentar, gente, aqui pra falar pra vocês, tipo, realmente avaliar de forma mais técnica esses livros, eu com certeza não daria essas notas. Mas eu não consegui, eu precisei julgar esses livros mais com coração. E julgando mais com coração, eu preciso dar uma nota maior. Porque eu me apaixonei pelos personagens, eu tenho um carinho muito grande por eles. E pela história no geral. Mas assim, as fanfics dessa história são melhores do que o próprio livro. Fato. E aí, o terceiro livro de maio é Josh and Hazel's Guide to Not Dating. E esse livro foi uma indicação de uma das minhas amigas. E é um livro fofinho, e é um romance, assim, entre os 2 amigos. Mas eu confesso que não é meu favorito. Tipo, no começo da leitura eu tava amando e eu tava muito empolgada. Mas no final me decepcionou um pouco, tipo, a forma como o romance aconteceu em si. E além de que romance não é o meu gênero favorito, mas eu gostei o suficiente pra dar 3 estrelas pra esse livro. É uma leitura legal, eu me diverti bastante, gostei muito do plot, mas o final me decepcionou um pouco. Agora, a última leitura de maio e também o último livro citado nesse vídeo é Vengeful. E se vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu tava enrolando pra ler esse livro desde que eu voltei de Londres. É a continuação de Vilão, da Victoria Schwab, ou Vicious. E... eu me decepcionei um pouco com esse livro, sério, eu esperava mais. Mas ao mesmo tempo eu tive um bom momento lendo, ele me tirou um pouco da ressaca literária. Vocês viram, em maio eu só li 4 livros, então eu realmente tava assim numa ressaca, eu não conseguia pegar nada pra ler. E esse livro meio que me tirou dela, porque eu tava muito animada pra ler o livro, e como vilão ele vai construindo isso, tipo, essa expectativa. E o final foi meio decepcionante. Além de que esse livro é super confuso, tipo, logo no começo eu só fui começar a pegar o ritmo de leitura, assim, realmente entender o que estava acontecendo lá pra página 70 ou mais, porque a forma como ele é narrado é sempre ir voltando, tipo, futuro e passado, e tem muitos personagens aqui nesse livro, então em Vilão, essa forma de narrar funciona muito bem, mas aqui em Vengeful isso só fica muito confuso, porque você tá indo de vários personagens, mudando de personagens em diferentes anos e diferentes lugares, então acaba ficando um pouco confuso. Enfim, esse livro só me decepcionou um pouco, eu dei 3 estrelas pra ele. Ainda assim, não é um livro ruim, eu gostei da leitura, mas... sei lá, esperava um pouco mais, eu acho. E é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito também. Trate as pessoas com gentileza sempre. Um beijo e até a próxima. Tchau!